Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma videoaula sobre as inovações da Revolução Industrial. Nós tínhamos visto anteriormente o que foi a Revolução Industrial, as transformações, o pioneirismo inglês, os motivos que levaram a Inglaterra a ser o primeiro país industrializado do mundo. E agora nós vamos ver, gente, como que essas transformações mudaram por completo a vida das pessoas. E nós vamos começar falando de uma palavra chamada tecnologia. Você sabe o que é tecnologia? Tecnologia, gente, são técnicas que facilitam a produção, que facilitam a vida do ser humano. Hoje nós estamos acostumados a falar de tecnologia e lembrar de coisas muito avançadas. Por exemplo, a robótica, a nanotecnologia. Mas, desde os primórdios do ser humano, ele desenvolve tecnologia. Vou dar um exemplo bobo. Lá no período paleolítico, o homem das cavernas, quando ele pegava madeira, ossos e pedra e fazia instrumentos, já era uma tecnologia, porque facilitava a vida dele. Vamos imaginar que o ser humano ele só tem os braços, e aí ele é capaz de fazer uma lança, fazer uma flecha, um arco. Então, gente, tecnologia não significa apenas o que nós vivemos. São coisas que vieram e foram evoluindo. Então tem coisas que eu vou falar aqui que para nós do século XXI podem parecer bem rudimentares ou atrasadas, mas nós temos que imaginar isso para um contexto do século XVIII. E eu vou falar, gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês no século XVIII transformou a vida de milhões de pessoas. Nós podemos dizer que com a Revolução Industrial e com essas inovações, o tempo e as distâncias foram encurtadas. A vida vai se transformar em algo diferente. Por isso que nós falamos Revolução Industrial. Vai mudar as relações de trabalho, as relações de produção, a forma de observar as coisas. Tudo vai mudar, certo? Primeira coisa, as máquinas surgiram, as duas primeiras máquinas foram, eu vou explicar primeiro, a têxtil, com John Kay, em 1730. Como você pode ver, a máquina, ela não tem grandes coisas, mas se a gente for pegar a evolução, desde a máquina, o tear, né? Para fazer o tecido, a gente precisa do tear. Se você for pegar, por exemplo, lá do Salão do Encontro, lá em Betim, que tem os teares manuais, você fabrica ali alguns metros, poucos metros de tecido durante um dia, porque o trabalho é demorado. Eu tenho que pegar, eu uso a força, pego a linha, passo ali. Então, com a máquina a vapor, o que eu produzo, o que eu produzia com alguns funcionários, alguns metros de tecido, agora com a máquina a vapor eu vou produzir uma infinidade de produtos, em vez de metros, vão ser quilômetros, e num tempo bem menor e com menos funcionários, certo? A evolução se deu, gente, também com duas máquinas a vapor. Primeiro eu vou explicar como que é mais ou menos o funcionamento de uma máquina a vapor. Você coloca o carvão, esse carvão ele vai gerar calor, e ou o vapor do carvão ou o esquentar de uma água vai fazer a produção de vapor. Vapor de água ou apenas o vapor da combustão. Esse vapor, ele vai fazer o quê? A pressão desse vapor, ele vai fazer movimentar
um cilindro, ele vai passar por um cilindro, passando por esse cilindro, ele vai forçar um pistão que ele vai funcionar. Então ele vai se movimentar. Quando ele chega no final, esse ar sai e ele volta. E aí o processo reinicia e esse pistão ele fica o quê? Ele fica movimentando. Certo? É mais ou menos o funcionamento de uma máquina a vapor. A primeira delas, gente, foi feita por Thomas Newcomen em 1712 e essa máquina aqui, ela era usada para a máquina a vapor e era usada para tirar água das minas. Porque a mina você vai cavando, ela vai subindo a água, então essa máquina fazia com que um sistema tirasse a água de baixo e levasse até em cima. Quando o James Watt ele vai o quê? Evoluir. Nós vamos falar sempre, gente, de evolução. Todos os processos tecnológicos, eles passam por uma evolução, certo? E aí, James Watt, ele aperfeiçoa a máquina de Thomas Newcomen e ela vai ser menos cara. Então, ela vai proporcionar que ela entre em vários outros locais, aumentando a produção ainda mais. Beleza? O que favoreceu, gente, esse desenvolvimento todo foi também a metalurgia. Porque o homem ele trabalha o metal desde o período neolítico, mas agora com os altos fornos, eles vão conseguir o quê? Fundir o metal numa quantidade infinitamente maior. Então, com o uso desse ferro aqui, ele vai conseguir produzir máquinas mais eficientes e mais duradouras. E vão começar a substituir as coisas que eram feitas com madeira, por exemplo. Passam a ser feitas de quê? Passam a ser feitas de ferro. E isso se deu devido à possibilidade de existir muitos altos fornos que podiam fundir esse metal. Ok? E na questão da comunicação. Primeiro vamos falar da comunicação e depois do transporte. A comunicação, gente, a grande revolução foi com o telégrafo, com Samuel Morse, em 1843. Ele criou um sistema no qual, através de uma linha com eletricidade, era capaz de que, através do liberar ou não a energia, era capaz de você definir um códigozinho e eu estabelecer o quê? Letra A, letra B, letra C, números, como está mostrando aí para vocês agora. E a partir disso aí, eu consigo mandar informações para quilômetros e quilômetros de distância, o que vai favorecer a comunicação. Você imagina uma carta que demorava meses para chegar em outro local, agora ela demora apenas alguns minutos. Para nós hoje, da internet, do celular, isso pode parecer o quê? Muito atrasado. Mas vamos imaginar para o século XIX, certo? E aí você fala, mas como que essas linhas eram feitas? Aí já vai entrar a parte do transporte. Por quê? Primeiro, com a questão do trem, gente. O trem a vapor, ele vai favorecer. O trem a vapor, o funcionamento dele é parecido com aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma panela de pressão. Quando sua mãe está cozinhando uma carne, alguma coisa do tipo, ela coloca no fogo, aquela pressão ali faz com que o êmbolo ele gire. Se você tirar o êmbolo, o ar vai sair com toda a força. E é aquela pressão que faz girar. No trem a vapor também, certo? Agora vamos imaginar, gente, a transformação que foi um trem a vapor. Antes, um cavalo fazia 10 km por hora e quando ele cansava, tinha que parar para esperar. Quando você tem o trem, ele consegue se movimentar
a 45 quilômetros. O primeiro trem a vapor, gente, ele conseguiu transportar 5 vagões com 10 toneladas cada um de peso e levar mais 70 passageiros. Isso numa velocidade de 45 quilômetros. Isso para a época, gente, era muito rápido. Então, viagens que eram feitas em dias passam a ser feitas em horas, certo? E além disso, desenvolveu as linhas de trem autônomo pela Europa toda. Olha esse mapa aí, olha a diferença do início até o final. Todas essas risquinhos aí são linhas de trem. Então, favoreceu o quê? O transporte para todos os lugares. E o navio também a vapor em 1785, que era capaz de transportar também grandes quantidades de mercadorias com correnteza, sem correnteza e a 10 quilômetros por hora. Gente, isso tudo aqui pode parecer muito pouco para nós, que existem navios enormes, existem trens bala, mas um navio a 10 quilômetros por hora e um trem a 45 quilômetros por hora era muita coisa no século XVIII. Beleza, gente? Próxima videoaula nós vamos falar das fases da Revolução Industrial. Tá bom? Um abraço para vocês. Fui!